Olá pessoal, um prazer estar aqui novamente para o nosso terceiro simulado de matemática, dessa vez com o tema probabilidade. É um tema muito utilizado no Enem. Então vamos para as nossa aula de hoje. Antes de iniciarmos a correção aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é probabilidade? Então, para quem esqueceu aí, vou dar uma dicasinha aqui, né? Trazer aqui algumas definições. Nós podemos definir probabilidade como sendo simplesmente um número. Probabilidade é um número. Esse número pode ser expresso de três maneiras. Ele pode ser expresso através de uma fração, ou através de um decimal, ou na forma de porcentagem, ok? Bom, se você expressar na forma de fração, o decimal, então essa fração ou decimal ela vai estar entre 0 a 1. Não pode ser menor que 0, não pode ser negativo, nem pode ser maior que 1, ok? Se for na forma de porcentagem, ela vai estar entre 0% a 100%. Não pode ser nem menor que 0%, nem maior que 100%. Observe que eu não estou dizendo que a porcentagem não possa ser maior que 100%. A porcentagem pode ser qualquer valor, 100%, 1000%, 3000%, mas probabilidade não. Probabilidade só pode ser de 0 a 100%, ok? Então, vamos definir aqui matematicamente o que seria probabilidade, né? Uma forma de você definir probabilidade é dizer que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Você tem um experimento aleatório, né? Uma situação. Nessa situação você tem dois conjuntos. Você tem um conjunto de todas as possibilidades, né? E aí você tem um número de casos possíveis. E dentro desses casos você vai ter alguns que você está querendo que aconteça, são os casos favoráveis, ok? Casos favoráveis é, portanto, o que chamamos de evento, ou seja, aquilo que nós desejamos que aconteça, é o número de elementos do evento. Por exemplo, se lança um dado e quer que saia um número par, então número 2, 4 ou 6, esses três elementos, seria então o número de casos favoráveis. Já o número de casos possíveis é o que chamamos de espaço amostral, é o conjunto de todas as possibilidades de uma situação aleatória. Por exemplo, no lançamento de um dado, então você poderia dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Essas 6 possibilidades seriam então o número de casos possíveis, seria o nosso espaço amostral, ok? Então vamos para a nossa primeira questão. É uma questão simples aqui de probabilidade, vai explorar essa definição. É uma questão do Enem 2013. Diz assim: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas sorteada ao acaso. Qual a probabilidade que a senha sorteada seja um número de 1 a 20? Então temos aqui o ABCDE. Estamos querendo saber aqui a probabilidade. Se estamos falando de probabilidade, então nós temos dois conjuntos aqui que nos interessam. O número de casos favoráveis, nesse caso nós queremos que o número sorteado seja de 1 a 20, então nós temos 20 possibilidades, pode ser o 1, o 2, o 3, ou até o 21, então o número de casos favoráveis é 20. E nós temos o nosso universo, o nosso espaço amostral, que é a urna, que contém números lá, de 1 a 100. Então, qualquer um desses números de 1 a 100 pode sair. Então, tem quantos números na urna? Tem 100 valores. Então, esse 100 é o nosso espaço amostral. Assim, a nossa probabilidade ela vai ser aqui 20, que é o nosso número de casos favoráveis, sobre o total de possibilidades, que é 100. O elaborador aqui ele utilizou de muita bondade, porque ele poderia ter dado essa resposta simplificada, 2 sobre 10, ou 1 sobre 5, né, 1/5, ou 0,2, ou 20%, mas ele preferiu deixar aqui na forma 20 sobre 100. Portanto, é a letra C, uma questão muito simples, só a definição de probabilidade. Ok? Vamos para uma segunda questão. Questão aqui do Enem 2015, segunda aplicação, questão 152. Um bairro residencial tem 5.000 moradores.
dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse bairro escolhido ao acaso é esportista. A probabilidade dela ser vegetariana é. Então, temos aqui as 5 opções. Então, vamos começar aqui pelo nosso comando. O que queremos nessa questão? A questão nos diz que uma pessoa desse bairro será escolhida ao acaso. Sabemos que ela é esportista. Queremos saber a probabilidade dela ser vegetariana. Estamos diante de uma questão que chamamos de probabilidade condicional. O espaço amostral que vai ser reduzido. Então, o que queremos saber de fato? Nós queremos saber a probabilidade da pessoa escolhida ser vegetariana, sabendo que ela é esportista. Então, o nosso numerador aqui vai ser o número de esportistas vegetariano, dividido sobre o número total de esportistas. Ok? Então, é isso que nós temos interesse em saber. Então, ao todo, a questão nos diz que são 5.000 pessoas, 5.000 moradores. Mas desses, 1.000 são classificados como vegetarianos. Desses vegetarianos, 40% são esportistas e entre os não esportistas, 20% são esportistas. Ok? Então, vamos organizar esses dados aqui num esquema aqui para a gente entender melhor. Nós podemos dividir esses esportistas em 2 grupos: os vegetarianos e os não vegetarianos. Então, a questão aqui nos dá a porcentagem de esportistas vegetarianos. No caso aqui, são 40% de 1.000. Calcular 40% de 1.000 é fácil, né? Dá para a gente fazer de cabeça. 10% de 1.000 é 100, então 40% de 1.000 é 400, ok? E quantos são os não vegetarianos? Nós temos aqui 20%. 20% de quanto? Olha, são 5.000, 1.000 são vegetarianos, então sobram 4.000, é 20% de 4.000. Também dá para fazer de cabeça. Quanto é 10% de 4.000? É 400. Então, 20% de 4.000 é o dobro, então 20% de 4.000 é 800. Ok? Então, nós temos aqui os vegetarianos esportistas, são 400, então nosso numerador aqui a gente já tem aqui. E temos aqui o número de não vegetarianos, também esportistas, que são 800. Então, no total, nós temos 1.200 esportistas, ok? Então, como fica aqui a nossa probabilidade? Número de esportistas vegetarianos, 400, está aqui. E o número total de esportistas, 1.200, está aqui. Então, fica 400 sobre 1.200, podemos cancelar esses 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo, fica 4 sobre 12, ainda dá para simplificar essa fração. 4 dividido por 4 dá 1, e 12 dividido por 4 dá 3. Portanto, letra D, 1/3. Ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para mais uma questão, a questão aqui do Enem de 2015, questão 168, da prova azul. Diz assim: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Temos aqui as nossas 5 opções. Então, o que queremos saber? Nós queremos saber a probabilidade do entrevistador ser entendido. Ok? Vou chamar aqui de P de E. Qual seria essa probabilidade? Essa probabilidade seria 100% menos a probabilidade dele não ser entendido. Então, nos interessa aqui agora saber, se nós descobrirmos qual é a probabilidade de não ser entendido, nós descobriremos qual é a probabilidade dele ser entendido. Ele vai ser entendido se pelo menos uma das pessoas dos 3 alunos responder. Pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser até os 3. Só não vai ser entendido se os 3 alunos não responderem. Então, a probabilidade de não ser entendido, ela significa dizer que nenhum dos alunos responderam. Só se nenhum responder que eles não serão entendidos. Então, vamos imaginar aqui os 3 alunos. Eu vou chamar aqui de A, B e C. Qual seria a probabilidade do aluno A não responder? Ora,
a questão nos diz que a probabilidade do aluno A compreender e falar inglês é de 30%. Então, se ele não compreender ou se ele não falar inglês, ele não responde a questão. Então, se 30% ele tem de probabilidade para responder, então qual seria a probabilidade para não responder? Justamente 70%, ok? Bom, e o aluno B? O aluno B é a mesma coisa. Se ele tem 30% de probabilidade de compreender e falar inglês, a probabilidade de ele não compreender ou não falar inglês é também de 70%. E vale o mesmo para o aluno C. Então já sabemos aqui a probabilidade individual de cada um não responder. Mas qual seria a probabilidade dos três não responderem? Ora, como são independentes, basta nós multiplicarmos essas três probabilidades. Eu vou escrever aqui o 70% como sendo 0,7, ok? Então, esse 70% também é 0,7, esse também é 0,7. Então, basta fazermos essa multiplicação. 0,7 vezes 0,7 dá 0,49, multiplicando por 0,7 dá 0,343. Vamos transformar isso aqui em porcentagem. Vamos puxar essa vírgula duas casas, vamos multiplicar por 100, então vai ficar 34,3%. Então esse é o número, essa é a probabilidade dos três alunos não responderem. Então, ó, encontramos essa probabilidade aqui. Então qual seria a probabilidade de alguém responder? Seria 100% menos a probabilidade de ninguém responder. Então 100% menos 34,3% dá 65,7%, que é a nossa letra D. Ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para a questão de número 4, questão do Enem do ano passado, 2019, questão 177, página amarela, prova amarela. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, neste caso, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dada que ela era fraudulenta? Temos aqui as nossas opções. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber a probabilidade de sortear lá uma declaração, nesse ano, e termos ali um contribuinte ali considerado inconsistente, dado que, esse dado que significa sabendo que essa declaração está entre aquelas que são fraudulentas, ok? Então trata-se também de uma probabilidade condicional, ou seja, queremos saber a probabilidade de ser inconsistente, vou representar aqui pela letra I, sabendo, nessa barra aqui significa isso, que essa declaração ela é fraudulenta. Ora, então isso significa dizer que nós vamos pegar o número de declarações inconsistentes e fraudulentas, que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo, e vamos dividir pelo número total de fraudulentas, ok? Isso determina a nossa probabilidade. Então vamos ler aqui para identificar esses dados. Nós sabemos aí que são 20% inconsistentes, ou seja, se a gente pegar 100% das declarações, então a gente tem aqui algumas que são inconsistentes, e tem as não inconsistentes. Inconsistente é 20%, logo as não inconsistentes é 80%. Desse universo aqui de 20% de inconsistente, quantas delas são fraudulentas? A questão vai nos dizer aqui que 25% delas são fraudulentas. Então, nesse caso aqui, são 25% de 20 são fraudulentas. Vamos fazer esse cálculo aqui. 25% de 20 é 25 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Isso dá igual a 500 sobre 10 mil, cancelando aqui os dois zeros, fica 5 sobre 100, que dá igual a 5%. Daria para nós fazermos de cabeça, 25% é um quarto de 20 é 5%. Bom, quantas não são inconsistentes? Temos fraudulentas aqui 80%,
E a questão nos diz que 6,25 eram fraudulentos. Então, 6,25% de 80%. Vamos fazer novamente aqui o cálculo, tirar esses porcentagens, substituir pelo denominador 100. Multiplicando 6,25 por 80 dá 500. 100 vezes 100 dá 10.000. Cancelando esses dois zeros de cima com os dois de baixo, fica 5 sobre 100. 5 sobre 100 é 5%. Então, também é 5%. Agora já dá para a gente resolver a nossa probabilidade. Então, qual é o número de inconsistentes e fraudulentos? Está aqui em cima, são 5%. E qual o total de fraudulentos? A gente tem aqui esses 5% mais esses 5%. Então, você tem aqui 5 mais 5 dá 10%. Cancelando aqui esse símbolo de porcentagem, 5 por 10 dá 1/2 e 1/2 dá 0,5. Logo, esse 0,5 é a mesma coisa aqui de 0,5 e essa quantidade de zero aqui que é colocada apenas de enfeite para completar as casas decimais. Então, aqui letra E de escola. Ok? Vamos para mais uma questão. Nossa última questão aqui é uma questão do Enem 2019, questão 164, prova amarela. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas temos aqui as nossas opções. Então, aqui no suporte, nos informado que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Ou seja, eu escrevi aqui, a probabilidade de perceber uma placa, 1/2. Então, qual seria aqui a probabilidade de um motorista não perceber a placa? Ora, 1/2 é o mesmo que 50%. Se a probabilidade de perceber é 1/2, a de não perceber também é 1/2. O que nós queremos nessa questão? Nós queremos que a probabilidade de motorista que perceba pelo menos uma placa seja de 99%. Ou seja, a probabilidade de perceber pelo menos um seja maior que 99%. Então, isso significa dizer que a probabilidade de não perceber nenhuma placa é de 1 sobre 100, ou seja, dos motoristas passarem e não perceberem as placas. Bom, então vamos imaginar aqui uma situação. Vem um motorista, passa pela primeira placa e não percebe, passa pela segunda e não percebe, vai passando aí todas as placas até a última placa e não percebe. O que nós queremos é que a probabilidade disso ocorrer seja menor que 1 sobre 100. Ora, mas qual seria a probabilidade de passar pela primeira placa e não perceber? Sabemos aqui que é 1/2. Qual seria então a probabilidade de passar pela segunda e também não perceber? Também é 1/2. A mesma coisa, seria 1/2 a probabilidade de passar por qualquer uma das placas. Então, até a última seria 1/2. Então, multiplicando aqui esses valores, já que as probabilidades são independentes, nós devemos ter um valor menor que 1%. Resolvendo aqui essa equação, 1/2 vezes 1/2 reticência vezes 1/2, isso é o mesmo que 1/2 elevado a n, porque esse 1/2 vai aparecer aqui n vezes, são n placas, nós não sabemos ainda a quantidade de placas, é exatamente isso que nós queremos saber. Então temos aqui uma inequação exponencial. Como é que resolve isso? 1 elevado a n dá 1 e 2 elevado a n é 2 elevado a n, menor que 1 sobre 100. Para que essa fração seja menor do que esta fração, então esse denominador aqui, ele tem que ser maior do que esse 100, já que o numerador é igual. Então 2 elevado a n tem que ser maior que 100. Então qual seria o menor valor de n para a gente conseguir que 2 elevado a esse número seja maior que 100? Se eu colocasse aqui um 4, 2 elevado a 4 dá 16. 16 não é maior que 100. Se eu colocasse um 5, 2 elevado à quinta potência dá 32, também não é. 2 elevado a 6 dá 64, também não é. 2 elevado a 7 dá 128, aqui já é maior que 100. Então, bastaríamos colocar aqui um n igual a 7, esse seria o menor valor que n pode ser aqui. Mas, professor, não tem 7 aqui.
Ainda bem, porque se tivesse, muitos iriam marcar. A questão aqui, ela nos avisa que, lá no início, que o dono do restaurante colocou uma placa, e a partir do estudo que ele fez dessa placa, ele resolveu colocar novas placas. E a pergunta no comando é a quantidade mínima de novas placas. Então a pessoa teria que passar por 7 placas para obter essa porcentagem aqui de 1% de pessoas que não perceberia essa placa. Então, na verdade, são 7 placas, menos essa que já havia sido colocada. Então, na verdade, são 6 novas placas que terão que ser colocadas. Portanto, letra D. Ok? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Ok? Até a próxima.